Vamos para mais uma aula, então, sobre plano cartesiano. Vamos fazer alguns exercícios. Eu tenho aqui, construa as figuras abaixo, orientando-se pelas coordenadas. Então, nós temos três figuras aqui. Eu quero que vocês construam essas três figuras e pintem ela com a respectiva cor que está aqui. A figura 1, vocês pintem ela de verde. A figura 2, vocês pintem ela de azul. A figura 3, vocês pintem ela de vermelho. Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Como é vídeo, como é gravado, vocês podem dar uma pausa no vídeo e depois dar o play e olha a correção. Então, a figura 1, ela tem 4 pontos, A, B, C e D. A primeira coordenada é -4 para os valores de x e 4 para y. Aqui vai ficar meu ponto. Minha coordenada B, eu tenho 5 para x e 4 para y. Tá correto? A minha letra C, 1 para x, menos 1y. A minha coordenada D, menos 4 e menos 1. E aqui eu fecho meu ponto. Bom, eu tenho um trapézio. Ele está de ponta cabeça, mas é um trapézio. Eu peço para que vocês pintem a figura de verde. Então vocês podem fazer no caderno, pintar no caderno de verde. E assim eu tenho a minha figura número 1. A figura número 2, eu tenho os pontos A, B, C, D, E e F. A minha A, menos 3 e 2. A minha B, 0 e 2. Minha C, 2 e 4. A D, 2 e menos 1. A E, menos 3 e menos 1. E aqui eu fecho o meu ponto. E essa é a minha questão 2. A figura número 3, eu tenho os pontos AB, C e D. Meu ponto A, 2 para x, 5 para y. Meu ponto B, menos 4 para x, menos 3y. Meu ponto C, menos 2x, menos 3y. E o ponto D, 4x, 5y. E aqui eu só fecho a figura. Aqui a figura é pedida para ser pintada de vermelho. E aqui eu termino ela. A figura se torna um paralelogramo. Outro exercício. Construa o gráfico das equações abaixo, para todo e qualquer valor de x. O que eu quero falar com isso? Vocês podem pegar qualquer valor para x para aplicar a equação. Lembrando que no intervalo dessas equações, vão dando pause, vão tentando fazer e depois dá o play para ver como é que se faz. Tá? Como é vídeo, dá para dar o pause. E aí tu pode tentar fazer no caderno. E aí depois tu vê se tu acertou. Se tu errou, tu corrige.
Se eu estou pedindo qualquer valor para x, qualquer valor que eu bote ali, eu vou conseguir construir a minha reta do jeito que ela é. Então eu vou pegar os números mais simples que tem, 1 e 2, para esse exercício. No nosso primeiro ali, 8x menos 5, aplicando então os valores de x para 1 e 2, eu tenho 8 vezes 1 menos 5, que é o 3. 8 vezes 2 menos 5, que é o 11. Então, para o meu valor, quando x é 1, eu tenho 1 e 3. Meu valor de x e meu valor de y. Quando o meu valor de x é 2, eu tenho 2x e 11 para y. Construindo o meu gráfico com essas coordenadas, eu tenho essa reta. Qualquer valor de x que eu coloque aqui, diferente de 1 e 2, a reta vai ser construída da mesma forma. Esses pontos estarão em cima da equação. A segunda, a mesma coisa. Eu vou usar o 1 e o 2, que é os mais fáceis que tem. 6x sobre 2. Eu vou substituir o x por 1. 6 vezes 1, 6. Dividido por 2, vai ficar 3. E na minha segunda equação, eu vou substituir o x por 2, 6. Então, assim, os meus pontos. Quando eu tenho o meu valor de x igual a 1, eu tenho 3 para y. Quando eu tenho o meu valor de x igual a 2, eu tenho 6 para y. Assim, a minha equação eu faço dessa forma. Lembrando que se eu tiver uma coordenada apenas, eu não consigo estabelecer a minha equação. Se eu tiver dois pontos é o mínimo que eu preciso para mim poder achar a equação. E na nossa terceira, 6x sobre 2 mais 2x sobre 2. Aqui eu posso reparar que eu tenho dois denominadores iguais. Quando eles são iguais, eu posso simplesmente repetir eles. E aqui, 6x mais 2x, eu fico com 8x. Pegando os valores de x, 1 e 2, eu vou substituir na minha primeira equação. 8 vezes 1 dividido por 2 vai dar 4. 8 vezes 2 dividido por 2 vai dar 8. Assim eu tenho meus pontos. Quando eu aplico 1 na equação, eu tenho o 4 como y. Quando eu tenho 2 na minha equação, eu tenho 8 como y. E aqui a gente tem os dois pontos que eu preciso para construir a reta. Eram esses os exercícios para hoje. Tem que entregar hoje? De preferência.